Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcaps, nosso podcast. Hoje é um dia muito especial, finalmente temos a nossa primeira convidada e não poderíamos começar melhor. Seja muito bem-vinda, doutora Elaine. Obrigada, bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Elaine é uma nutricionista muito maravilhosa. Ai, queria muito que todo mundo conhecesse. E, doutora Elaine, conta pra gente um pouquinho sobre você, sua história, sua formação. Bom, eu tava fazendo conta com vocês antes, né? Porque elas me deram um papelzinho das perguntas, mas que não tem resposta. Eu tenho que pensar. Eu já sou formada há 39 anos, né? Eu me formei, na época tinha pouquíssimas faculdades de nutrição, eu me formei na PUC Campinas e sempre fui apaixonada por essa área, né? E no transcorrer desse tempo eu sempre trabalhei com nutrição, nunca deixei de trabalhar com isso, fiz algumas pós na minha jornada. Eu sou formada na pós de nutrição clínica funcional, que eu acho que fez toda a diferença na minha caminhada, quando eu mudei a nutrição convencional para funcional. Depois eu fiz fitoterapia, né? Aí tivemos um contato bacana. Sim. Agora eu acabei uma pós de genética, né? De nutrigenoma nutricional. E caminho firme, a nutrição é a minha vida. Eu acredito no que eu falo, eu faço o que eu falo. E eu espero ficar velhinha com 90 anos ainda lá. E é incrível, ajudando a mudar destinos com essa linda ciência que é a nutrição, que é maravilhosa. E desde que eu me entendo por gente. Você já assim, foi lá, como você era pequenininha, assim, né? A doutora sempre foi uma referência. Então, assim, há muito tempo, de fato, ela é referência e nunca deixou de ser, cada dia mais. Gente, realmente. obrigada. Quero vir toda sexta aqui. Aí eu não vou precisar fazer terapia, entendeu? Se eu vier toda sexta. Autoestima garantida. Ai. Elaine, você sempre se imaginou falando sobre longevidade aos 60? Quanta referência Gente, pra gente. eu já tenho 60. É bom de ter cartão de idoso, não é? Nossa, é maravilhoso. A gente pode parar no shopping, é uma delícia. Mais perto, né? Mas aí comprou com essa carinha aí, vamos te Então, olha só. Na verdade, eu acho que a longevidade, para mim, ela caminha com duas palavras. Eu acho que ela caminha com propósito e ela caminha com performance. Eu acho que a longevidade sem um propósito, uma performance, eu acho que a vida fica um pouco pesada. E eu sempre, desde de menina, eu entendi que a vida tem um propósito e que a gente tem que caminhar em relação a ela. Então, eu enxergo eu com 60 e quero passar dos 90, porque eu quero ver minha netinha casar e levar a aliancinha pra ela, aquela coisa que a gente sonha. Tá na moda, né? Espero que eu consiga. Eu entendo que eu ainda tenho um propósito na vida, né? Então, assim, de eu ter essas conexões, todas as pessoas que eu encontro na minha vida, a gente tem que deixar algo para essas pessoas. E a nutrição é isso para mim, né? A nutrição eu tenho um paciente, quando ele senta na minha frente, eu sei que é dali que sai meu sustento, mas sobretudo eu sei que eu posso ter uma linda oportunidade de tocar na vida dessa pessoa para mudar um pouco o destino dela, a trajetória dela. Então isso é um propósito. Então quando você se abraça no propósito, você tem força. E performance, né? Porque também não adianta você ser longevo e você tá lá numa cama, né? Capengando. Então acho que as duas coisas têm que entrar juntas. Então sim, imaginei com 60 como eu imagino com 90. Amém. Fazendo spinning, fazendo musculação, trabalhando de vez em quando. De vez em quando, né? De vez em quando. Nossa, Elaine, parabéns. Você eu quero inspiração, né? Mas você realmente é uma inspiração para nós. Estamos aí eu estou mais próxima também dos 60, né? E vejo você falta um pouco ainda, hein? Falta um tanto uma ainda. referência, Deixa ela, né? Uma referência em você. Obrigada. Tá? Quando a longevidade virou pauta central da sua jornada, da sua vida, Elaine? Então, eu acredito que foi por volta dos 40 anos. É uma coisa que eu falo no consultório, até não me lembro agora a referência científica, mas depois eu até posso, se alguém tiver interesse, eu posso passar esse estudo. Existe um estudo que mostra que a gente sempre pensou, vou traduzir numa linguagem simples, a gente sempre pensou que o envelhecimento seria como se a gente descesse um degrau, uma escada, todos os anos você descendo um degrau rumo ao fim da vida. Mas esse estudo é muito recente, são 2 que falaram sobre isso, que existem alguns momentos da nossa vida que é como se de uma vez nós descêssemos 20 degraus, ok? Então o que acontece nesse momento? É como se eu tenho uma enzima que quebra a cafeína, eu tenho uma enzima que quebra o leite, a lactase, que é mais comum.
Naquele momento, eu tenho uma diminuição na produção desse enzima. Eu tenho uma dopamina maravilhosa, naquele momento tem uma diminuição na produção da dopamina. Então, o nosso corpo, ele dá uma envelhecida naquele momento. E que há necessidade da gente fazer ajustes para que você possa manter a qualidade de vida, que é o que a gente busca. Que é o controle da inflamação, também, né? Vou falar um pouquinho do estímulo. E o estudo, ele se refere que isso acontece em meio dos 43 anos, de 40 a 43, ele volta a acontecer por volta da menopausa para a mulher, que aí eu acho que é um descida de uns degraus assim, né? Consideráveis degraus. E ele volta a acontecer aos 60. Então, eu comecei a sentir nos 40 porque veio aquele momento terrível para a mulher, que é os 10 anos que antecedem a menopausa. Então, é quando a gente começa a perder muita qualidade de vida por causa das falências hormonais. E essa falência hormonal, ela começa 10 anos antes. Então, eu entrei na menopausa com 50, então com 40 eu já comecei a sentir todos os sintomas. E veio junto com esse primeiro lance de escada aí que a gente cai. Então eu senti um baque e nesse momento eu acho que eu dei uma virada intencional em buscar mais qualidade de vida e longevidade, que tem a ver com esse controle da inflamação, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E você entendeu que tinha que viver até os 90, como que você tem 45, pois é, assim, né? Não tinha como. Então eu falei agora, e é interessante que eu posso falar assim para vocês hoje, sem assim dúvida nenhuma, é sério isso que eu vou falar. Eu não troco a minha vida, Elaine, 60 anos, pela minha vida, Elaine, 40 anos. Hoje, com 60 anos, eu sou extremamente melhor do que eu tinha em 60, em todas as áreas, na minha área emocional, na minha área física, em tudo. Então, tem vida, sim, depois. Tem muita vida e muito melhor. Eu prefiro muito 60 do que 40 hoje, com certeza. Sente muito essa diferença. Não é, Eunice? Eu, quando passei pelos 40 também, eu tava num auge, assim, fenomenal, foi muito bem, eu não senti. Comemorei muito os meus 40 anos, que todo mundo, a mulher na idade da loba, coisa, né? Eu falei, gente, eu curti muito, tava num danado, sabe? Mas aos 50, porque eu também entrei a perimenopausa aí aos 47, e já comecei a sentir todos aqueles calores. E a gente pegou, Eunice, a fase que não tinha nada de informação. Não. Então, quando você falava para um profissional de saúde, puxa, eu não tô dormindo. Puxa, a libido foi embora. É assim mesmo. Daqui pra frente é só pra trás. Isso, é só pra trás. Mas não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não, então aí eu falei, não tem o que fazer, então agora eu vou estudar porque eu preciso fazer. Eu sempre fui muito assim, né? Eu quero entender, até a minha guinada da nutrição comum para nutrição funcional, ela aconteceu por uma necessidade pessoal. Acho que tudo que eu faço, na verdade, tem uma necessidade pessoal. Eu nunca falo para um paciente ou estou conversando com vocês algo que eu não faço. Então, eu experimentei antes. E eu tinha tido um problema na minha vida. Eu tinha tido uma primeira gestação. Eu queria muito ter filho, demorei um pouco para engravidar. Tinha tido uma gestação. E eu gestei até 9 meses. Não fica assustada, tá? Eu gestei até 9 meses. Mas na minha gestação, na hora do parto, eu perdi o meu primeiro filho. E aí, você enterrar um filho que você esperava tanto, você falava, mas o que é que aconteceu? E as respostas foram, isso acontece. Fulano aconteceu, ciclano aconteceu, né? Então eu falei, não, tá bom, tem propósito. Deus é soberano, mas eu preciso entender o que aconteceu. E aí eu falei, vou começar a estudar. Aí eu saí fora da caixinha, né, da casinha. Eu lembro que não tinha ninguém aqui na região muito para me acompanhar, ser minhas companheiras, né? Eu pegava o carro, eu ia para São Paulo sozinha, voltava à noite para fazer um curso que eu ouvia falar, né? E nesse caminho eu comecei a entender um pouco da nutrição funcional, comecei a entender um pouco de gestação, um pouco de suplementação e um pouco da genética, e aí eu descobri o que tinha acontecido. Então hoje eu uso essa informação até para ajudar outras mulheres. Mas foi a mesma coisa, então na menopausa também, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu vou atrás, né? E eu comecei a estudar. E graças a Deus a gente encontrou um caminho e a menopausa é linda. Sim, eu acho, gente. É maravilhoso, tá tudo bom. Elaine, faz parte do envelhecer, só não passa quem morreu. E aí, eu não quero morrer não, então vamos passar por ela. E a gente pode tirar proveito dessa época, entendeu? Porque a gente saber passar por ela.
tem todos aqueles sintomas? Tem, gente. Mas o que a gente pode fazer para contornar? Mas a gente consegue melhorar. Consegue melhorar. Total. Consegue melhorar muito. Ainda nesse tema, Elaine, então eu quero te perguntar o seguinte. Na sua opinião, existe diferença entre envelhecer e amadurecer? Total. A gente tá falando. Eu acho que assim, a longevidade, ela é cronológica. Ponto. Tenho tantos anos lá no meu nascimento. Amadurecimento não é cronológico. Você encontra pessoas que têm 30 anos e que parecem 60, 70, em todos os aspectos, não estou falando só aspecto físico, inflamação, mas estou falando na cabeça. E ao contrário. Como a gente fala, de cabeça, né? Tem pessoas que têm 90, 80 anos e que têm uma vida de uma criança internamente, né? Uma criança mimada, imatura e tal. Então, acho que tem a ver. Eu acho que o longevidade tem a ver com uma decisão de você, assim, ter cumprido o seu propósito, né? E aprender com tudo. Então, acho que tem totalmente diferença. E também aceitar, né, Elaine? Aceitar os momentos. Sim, tem que aceitar, não tem como. Eu lembro quando eu fui fazer 50 anos, eu não queria, que idiotice, né? Falava, não fiz 50 anos, me recuso a fazer 50 anos. E eu fui dar uma palestra em Nova Odessa. Era uma sexta-feira à noite fria. Eu ia fazer aniversário no domingo, fui na sexta-noite. E eu tava naquela estradinha, não tinha duplicado ainda a estrada, né? E aí eu tava indo e falei assim, eu me recuso a fazer 50 anos. De repente, gente, um caminhão se desgovernou, ele veio em cima de mim. Eu tive que sair no pasto lá nas vaquinhas. Quando parou tudo, eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer 100. Tipo assim, eu não quero fazer 50 anos, então vamos agora, acabou. Então vai fazer, vai envelhecer. Então se você quer envelhecer, vamos aprender, porque tem um caminho maravilhoso de envelhecimento, né? Você sabe, Elaine, que eu sempre falei a muitos, né? Desde moça, sempre falei que eu quero, né? Viver até os 103 anos, mais ou menos. Com performance, né? Com performance, né? Eu tô tentando, tá? E aí, eu acho que eu vou viver mais, né? Porque tá tão assim, as coisas estão. Graças a Deus, depende muito da gente. Sim. É lógico, tá? Mas o que nós temos também de ciência. Muita coisa chegando nova, muita coisa que já nos dá suporte para chegar até aqui e manter, certo? Porque o conhecimento, é isso que você fala, quando a gente busca o conhecimento, a gente sabe por onde que a gente pode caminhar. Exatamente. Então é muito interessante. E aproveitando esse gancho, né, Elaine, o que é a sua opinião? A gente sabe que muda muita coisa, mas no nosso metabolismo, quais as principais alterações que nós temos? Tá, então eu vou pegar um pouquinho antes de responder para a gente fazer um caminho aqui para o pessoal também entender. Hoje, você sabe disso, todas nós estudamos bastante, todo esforço da comunidade científica mundial, independente da área de atuação, é em um objetivo em comum, que é o controle da inflamação. Se a gente aprender a viver desinflamando, né, a gente consegue essa longevidade e a performance. Vale a pena lembrar que inflamação não é do mal, certo? Porque a gente tem uma coisa importante. Eu ia complementar. Nós inflamamos todos os dias. Você tem um stretch no dedão do pé, tem que se inflamar. Sim. O problema é o tamanho dessa inflamação. E o controle que é feito. E o controle dela. Então, o que eu falo simplesmente. Pode inflamação, não é só aquilo que dói, viu, gente? Isso mesmo. Tá? Porque às vezes você tá com o cotovelo doendo, não é dor de cotovelo, né? Tá? Mas você tá lá com o dedinho doendo, ou o step que entrou, né, Elaine? Que tá inflamado, vermelho, sei lá, qualquer coisa. Falar que outro dia eu falei errado. Outro dia eu falei, em vez de falar degraus, falei degraus numa palestra, você não tem noção. Ai, já te cortaram. Não, uma mulher levantando bem começou a gritar comigo. Juro. Estou inflamada. Vamos tratar. Qualquer coisa. Vamos tratar, então, não sei se é qualquer coisa assim. Tem uma machucadinha ali, ficou vermelho, gente. É uma inflamação. É um processo fisiológico. Só que a inflamação interna, sistêmica, é aquela que não dói, que é aquela que vai envelhecendo, silenciosa, né? Silenciosa. E qualquer idade você produz uma inflamação no seu organismo. Só que a maneira com que você vai cuidando disso, o alimento, e tudo que envolve, né, Elaine? Eu gosto de falar assim, eu gosto muito de ensinar. Minha consulta é quase 1 hora de ensino, depois a gente faz a outra parte. Mas o que eu gosto de falar para os meus pacientes é uma metáfora. Imagine que dentro de cada uma de nós tem uma lareira, tá bom? Então, nós temos uma lareira e aqui a caneca, a lareira, certo? Tá aqui.
E essa lareira produz um fogo. Esse fogo, então, nós chamamos de inflamação. O problema é que na frente da lareira tem um lindo tapete, que é o nosso corpo. Então, se essa labareda estiver alta, ela vai estar escapando constantemente e vai estar tocando em todo o seu corpo, E vai sua genética e tudo. vai pingando ali aqueles pontinhos Isso. pretinhos. E o tapete daqui a pouco está emprestado. Então, o que nós temos que fazer, a primeira coisa é viver, não é uma dieta. Então, não adianta o paciente procurar, quero uma dieta. Não, você tem que ter uma vida que evite que essa inflamação fique alta. Então, o tamanho do fogo da labareda é dependente de quanto combustível você tem aqui. E esse combustível que pode aumentar a tua inflamação, ele pode vir de uma vida espiritual, que hoje nós temos vários estudos falando do poder da espiritualidade com nisso. certeza. Pode vir, e é brabo esse, da vida emocional, porque quando você está com a parte emocional alterada, você tem aí um cortisol no fim do mundo e você vai inflamar, por isso que é muito comum o aparecimento de uma doença após um problema emocional, após, né? E terceiro, na parte natural, que aí envolve exercício físico, dormir bem, comer bem, que não é segredo para ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir esse combustível. E aí, a segunda coisa maravilhosa, que nós vamos falar daqui a pouco bastante sobre isso, graças a Deus por isso, é que quando você pensa numa lareira, você sempre vê na frente dela uma tela de proteção, certo? Então, essa tela de proteção que está aqui na frente da tua lareira, aí são os suplementos que hoje nós temos, certo? Porque se eu me inflamar naqueles períodos que nós falamos, dos 40 anos, da menopausa e também no momento dos 60 anos, o fogo vai subir, queira ou a gente não queira, ele vai subir, certo? A inflamação. Ele bateu na tela e não acessou o tapete. Mas essas coisas têm que andar junto, porque muitas vezes a gente está hoje com essa informação bacana da internet de suplemento, a pessoa vai lá, compra, e aí ela coloca aqui. Só que aí ela continua jogando as coisas aqui. O fogo vai passar por cima e vai continuar. Então, se você entender isso e caminhar com esse estilo de vida que vive inflamação e uma excelente suplementação, que conforme vai envelhecendo vai aumentando, né? Pronto. Aumentou a necessidade. Eu respondi não era essa pergunta, Sim, né? mas Eu fui para outro lado. Tudo bem. O que altera, É os 60 anos, a gente vai embora. O que altera o nosso metabolismo. Então altera nesse sentido. Então aí o que vai acontecer? Então aí você vai ter controle tem que ser maior, né? Tem que ser maior. Então você começa, por exemplo, a perda de massa muscular, e a gente sabe É hoje, onde eu vou perguntar para você aqui perda de massa agora. muscular, aumenta a resistência à insulina, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Ou então é claro, conforme você vai envelhecendo, vai aumentando a nossa inflamação. Essa é a minha pergunta aqui. E é verdade que a gente começa a perder músculos, mesmo sem perceber? Sim. Mesmo que você não perceba, porque principalmente a mulher, quando ela tá chegando nessa pré-menopausa, a gente não cai só estradiol. Você cai progesterona, você cai testosterona, você cai. Então, se nós caímos testosterona, por exemplo, A zona vai tudo. vai embora, você perde massa muscular. E aí vem aquela frase que vocês já ouviram na internet, todo mundo fala, o como você vai estar aos 90 anos dependerá de quanto músculo você carrega. Sim. Então não tem milagre. O meu pai morreu de Alzheimer, minha mãe hoje está com demência. Se a Elaine não quer repetir a história, mesmo carregando a genética, ela tem que se virar e ela tem que fazer exercício físico. Então, uma ideia para vocês terem, né, um exemplo do que nós estamos falando. Eu fazia X exercício físico até ano passado. No dia que eu fiz 60 anos, eu falei, agora esse X não é mais suficiente. Então, eu aumentei a minha carga de exercício. Por exemplo, de quarta-feira, eu entrava às 8 da manhã no consultório. Eu tô entrando às 10h30. Deixei de ganhar. Se você fizer conta, né? A gente quer voltar a trabalhar. Você tem que pagar para fazer exercício. Mas eu deixei por quê? Porque eu vou fazer exercício. Pra estética, não é por vaidade. É porque eu quero chegar nos 90 anos sem dar trabalho pra ninguém. E é muito essa questão, não é não. Que a gente, às vezes, o esforço que fazia até hoje não é mais suficiente, realmente. Não é, isso que eu falei. Não é. Então, na hora que você passa por esses períodos, você faz tudo lindo. A Elaine comia bem, tudo lindo. O lindo passa a não ser o suficiente. 3 vezes por semana só e não tinha impacto nenhum. Tem que ser o lindo do lindo, sabe? A gente tem que fazer, a gente tem que se movimentar. Senão, a gente vai repetir a história, não tem jeito. Sim, com certeza. E existe um ponto de não retorno no envelhecimento? Jamais. Eu acho que agora que a gente consegue mais, né? Eu acho que eu nunca tive tão bem na minha performance física, de exercício e tudo mais. Não tem, já foi, não. É agora que a gente tem que se intensificar.
Isso. E o envelhecimento vai acontecer. Vai acontecer. Privilégio de quem tem. Privilégio da gente envelhecer e privilégio de quem está assistindo aí pro nosso podcast é mais novo e entender isso. Se a gente tivesse entendido isso, porque quando eu tinha 20, 15 anos, por aí, não existia academia. Não existia. Eu nadava muito. Eu nadei, eu fui campeã de natação na minha época. Aí a gente começou a fazer colegial, aí o cabelo na água e cabelo não combina, né? Aí eu parei com a natação. Mas eu parei com a natação, e aí, o que vai fazer? Não tinha academia, né? Então, se a gente que tem... Aí vem as obrigações do dia a dia. Aí faz cursinho, aí faz faculdade. Ficou um tem que trabalhar muitos anos, né? Trabalhar muito intensamente. E hoje nós temos o privilégio, né? Porque hoje o exercício físico é amplamente divulgado. Então, acho que é bom. Nós falamos agora há pouco sobre perda de músculo, tá? O que você comenta com a gente? Sarcopenia. Que é um nome ligado à musculatura, certo, gente? A perda dessa rigidez muscular, que a gente vai perdendo toda a função muscular de sustentação, principalmente. Sim. O que você fala pra gente? O que a gente pode prestar atenção? Não só a mulher, como o homem também. A sarcopenia, ela é o nosso grande objetivo da pessoa que está envelhecendo, né? Assim, a gente... Porque não é só o músculo externo, né? Também fala da questão do osso e tudo mais. Então, a sarcopenia, ela rouba nosso tempo de vida, né? Então, a gente precisa melhorar. E eu acho que é essa ação em conjunto que nós estamos falando, né? Eu acho que é a questão do exercício, da nutrição. Eu acho que a gente tem mania da gente dividir um pouco o nosso corpo. Aí a gente pensa, né? Espírito, alma e corpo. Pô, nós somos uma coisa só. Então, tudo do nosso corpo responde a uma coisa só. Então, a sarcopenia, a gente lutar contra ela é o que a gente está falando aqui, é combater a inflamação, é comer bem, é fazer exercício, é cuidar da vida emocional, é tudo isso, dormir bem, tudo isso, né? Porque tudo está relacionado com a questão da sarcopenia, né? E aí eu vejo lá no consultório, né? Eu faço a balança da bioimpedância, e na balança da bioimpedância ela dá pra gente o valor de sarcopenia, né? E é impressionante você ver, assim, pessoas jovens, essa semana mesmo eu atendi pessoas jovens de 25, 30 anos, que tem mais sarcopenia pior que a minha, que tem 60, né? Com 25 anos, tem uma sarcopenia bem pior que a minha. Então, é importante a gente passar e divulgar e acertar, porque não tem milagre, né? A Deus que sabe. Não, Deus deu autonomia pra gente, vamos fazer a nossa parte, né? E aí, doutora, seria o ajuste da alimentação, atividade física e de suplementos. O que a senhora pensa, assim, que poderia complementar esse cuidado? Tá, então vamos lá. Eu vou falar assim, então, dessa forma geral, o que eu penso. Quando o paciente vai no consultório, eu tento, assim, porque a gente ouve muita coisa, né, Sofia? Tem muita Meu Deus, não. Nossa, tem muito, é muito raro. Tem paciente que chega lá que eu tenho vontade, eu falo assim, ai, muita paciência, porque aí eu vi que isso faz mal, aí eu vi que isso faz mal, aí isso aqui é uma coisa doida. Então, eu tento... A vitamina D de 15 tá ótima. Então, o que a gente faz? Ó, de uma forma muito simples para você aprender a suplementar. Eu digo assim para meus pacientes, que a gente tem 2 grupos distintos de suplementos. Pelo menos eu penso assim, se as minhas amigas nutris não concordarem, depois a gente conversa em off. Mas eu penso mais ou menos de uma forma didática para os pacientes. Tem um grupo de suplementos que a gente tem mais liberdade, autonomia para usar, e que eu acho que a gente pode usar meio que a vida inteira, assim, pode colocar e tirar, não seria problema. Existem vários, mas eu resumi em 5, porque eu penso também no custo do paciente. Então ele sai do consultório com R$3.000 de suplementos, não é sustentável. Não é. Então eu coloco assim, eu falo para eles assim, ó, pense em 5 suplementos na sua vida no processo de longevidade. Um deles nós vamos considerar mais como meio que obrigatório, né? Que seria a vitamina D, tá? Porque a gente, uma coisa que a Sofia falou, e para deixar claro para vocês, a gente não olha exame de sangue pelo valor de referência, certo? Sim. O valor de referência, ele é a média. Uma base ali, né? Então não dá. E então o valor de referência vai falar de doença, e a gente não tá falando de doença, tá falando que você não quer que você fique doente, né? Longevidade. Então, a gente preza uma vitamina D mais ou menos acima de 50, 60, alguma coisa assim, né? Bom, e aí, por que eu falo que a vitamina D é uma coisa que você tem que ficar em cima? Porque, vamos pensar, em média, que a gente consome 1.000 unidades de vitamina D por dia. Então, a gente usa isso. Se eu uso isso todo dia, eu preciso pôr isso todo dia. O que é 1.000 unidades de vitamina D? 24 gemas de ovos. Você vai comer? Não come. Só a Graciane mesmo, né?
Meia hora de sol, sem filtro, também Não a gente dá. não consegue. Então eu falo assim, difícil, é muito difícil pegar um paciente que tem vitamina D acima de 50 sem fazer reposição. E manter acima, né, também. E manter, porque aí depois muitas vezes o médico passa 3 semaninhas e vai. depois. Aí subiu. Aí pode parar. Pode parar. Se gastar 1.000 por dia, vai cair de novo. Então eu acho que a vitamina D, ela que vai diferenciar é a quantidade. Então a quantidade é individual, cada um tem a sua. Mediante o exame de sangue. Se eu tá 15, vai estar para 50, se eu tá 40, vai estar para 50. Então por isso que foi um profissional que tem que ser diferente. E depois a gente faz a manutenção, certo? Então acho que a vitamina D é uma coisa da vida inteira. Agora os outros 4 a gente vai colocando mediante a necessidade, mediante sua parte financeira. Agora pode, não pode? Ômega 3. Ômega 3, mega anti-inflamatório, natural, protege, né, o DH e o EPA. Então eu acho que o ômega 3 é muito bacana. O terceiro, na longevidade, não abro mão, economizo na blusinha, e compro ele, é o coenzima Q10, que eu amo o booster mitocondrial seu. Ótimo. Eu compro e dou de presente para os outros, porque a coenzima Q10, ela é o combustível da mitocôndria. Com certeza. E mitocôndria são usinas de energia, é o que te gera energia mental e física. E a gente tem estudos também que mostram que nós temos uma diminuição absurda na produção da coenzima Q10 a partir dos 35 anos de idade. Então eu com 60 anos de idade, se eu não tomar coenzima Q10, aliás, se eu pegar uma na hora de ir embora, porque a minha tá acabando. E principalmente, né, doutora Elaine, pacientes de uso de estatina. Nossa, né? aí não tem como. Não tem como. E muitas vezes os médicos não falam. Não. E tá na bula, gente. Se você faz uso de estatina, você tem que usar coenzima, porque aí dá aquelas dores nas pernas, aí o pessoal, tô com dor. Então coenzima, esse é o terceiro. O quarto, pra mim, é o blend. E quando, só um instantinho, voltando na coenzima, quando essas dores nas pernas, quem usa estatina, aparecem, são sentidas, Sim. é porque a mitocôndria já tá no zero. Já acabou. Já acabou, né? É, a já energia acabou. dela já acabou. Já acabou. E o quarto? O quarto, o blend de magnésio, que eu também de magnésio. É lindo. Vocês sabem que existem vários tipos de magnésio. O magnésio participa de mais de 300, algumas... Cada ano aumenta. Agora tá 600. Eu falo 300, agora não é mais, agora eu já vi 600. Eu falo, gente do céu. Mas a ciência é assim. A ciência não é... Conforme ela vai avançando, um estudo ali, um estudo... Então, vão mostrando. Vai mostrando. Isso. Também, como ela está caminhando, quais são as reações químicas que se descobrem, quais são as vias metabólicas. Pois é. Então, por isso mesmo. Às vezes passa 300, 600, sem magnésio. O importante que o magnésio a gente não vive. A gente não vive. E aí a dica que eu dou, que eu falo que é o pulo do gato, é quando vocês forem comprar magnésio, tem que ser uma blend, tem que ser uma mistura deles. Então, evite um só. E aí aqui a pessoa da Forma Vida tem aquele magnífico, que é maravilhoso, que tem 4. Tem 4, excelente. E o último, a creatina. Tá? Perfeito. A creatina, pra mim, ela não é só músculo. Se fosse músculo, já estaria bom, porque 90 anos de músculo. Já é suficiente. Né? Mas ela também hoje é muito falada para doenças neurodegenerativas. Então, você tem um suplemento que melhora, evita Alzheimer, demência e músculo, vamos abraçar, né? Então, a creatina. Então, eu falo com meus pacientes. Então, vitamina D, ômega, coenzima, magnésio e creatina. Claro que aqui caberia mais um monte. Certo? Nossa, o NAC, resveratrol. É que eu acho que só o restante vai dependendo das específicas. E aí vem o segundo grupo, que são as necessidades específicas, que a gente avalia por exames de sangue. A B12 está baixa, então vai tomar por 2, 3 meses. O fígado tá ruim, aí vai fazer o saúde hepática por 2, sei o que lá. Sim. Mas o NAC, que adora, mas assim, não é para você ficar tomando até morrer. São ciclos, e até porque isso envolve tudo custo. Sim. Mas esses 5 é uma coisa que dá para você ir comprando. Então, eu não estou sentindo nada, se meus exames estão razoáveis, dentro do valor, né? Não o valor só de diferença, mas de saúde ali. Então, os 5 básicos seriam exatamente. Eu gosto. E aí, quando a gente pensa nesse envelhecimento, é uma tríade principal, né? Que é a alimentação, a composição muscular e o controle da inflamação. Como que você elencaria ali prioridade esses 3, assim? Qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro lugar?
Difícil. Ó, pra mim é como eu falei, uma coisa só. Então eu vou falar como se eu estivesse na consulta, que você já passou comigo, você viu o que eu falo. Então eu falo assim para os meus pacientes. Primeiro, como que eu coloco para eles lá, né, no dia a dia. Primeiro, eu sempre linko com a vida espiritual, né? E aí eu dou uma dica, vou dar para vocês, que é de um estudo científico também, depois posso passar a referência para vocês. Vocês sabem que o nosso corpo é todo comandado por ação hormonal. E os hormônios, eles são horários para produzir, né? Manhã, tarde, noite e tal. E também temos os neurotransmissores. O da manhã é a dopamina, maravilhosa, linda, né? A dopamina é o hormônio do prazer, do bem-estar, da conquista, controle de compulsão, tudo lindo. A dopamina, ela tem um pico bacana agora de manhã, certo? Que é levantar da cama e vão cuidar da vida, né? Tá. E a ciência mostra um ritual muito bacana pra gente produzir dopamina. Então eu começo com isso, eu falo assim, está lá no cardápio deles. Então a gente vai assim. Primeiro você tem que abrir janela, porque a claridade avisou retina, amanheceu, para a melatonina, entra a dopamina. Então, jamais casa fechada, certo? E aí, na sequência, contempla a natureza. Tem estudos que mostram que você abriu a janela, olha pro céu, pelo amor de Deus, presta atenção na maritaca que tá comendo todos os fios na minha casa. A minha também, dos fios. Agora voltaram, mas tá bom. Deixa as maritacas, elas berram na minha janela. Então ouve a maritaca, olha pra árvore lá no fundo, enfim. Porque quando você contempla a natureza, você libera a dopamina. E a gente não faz isso, né? Terceira, na sequência, faz a oração do jeito que você acredita. Faz a tua intenção. Se você tiver tempo do quarto, que é parar para fazer uma meditação, para ler algo, ouvir algo legal. Se não der tempo, pelo menos você fez a sua oração e vai embora. E o mais importante, olha só, nos primeiros 30 minutos que você estiver acordado, não se conectar com o celular. E é difícil. Como é difícil, Hoje eu pequei. Acordei o celular para ver se tinha uma mensagem, alguma coisa. E assim, não é você não responder uma pessoa, um WhatsApp, não é isso. É a rede social, porque os estudos mostram que essas imagens, as luzes, a imagem rápida, ela tem a dopamina fake, né? Eu já me peguei, gente, parando no farol, vindo pra cá, e abrindo rede social, é um vício, né? Então, se você faz isso logo que você acorda, você vai ter essa dopamina fake e você não produz a sua. E aí você vai ter um dia mais compulsivo, mais desatento, mais, né? Então, aí eu falo da espiritualidade nesse momento. Falo, gente, começa o dia com a sua oração, contemplando a natureza que seja, né? Essa dopamina é verdadeira. Essa dopamina é verdadeira, né? E aí eu falo muito da parte espiritual, da parte emocional, perdão, que eu acho que é o pior. Eu acho que eu vejo no consultório, acho que vocês também vêm aqui no balcão, né? Eu acho que a vida emocional hoje das pessoas as pessoas estão doidas, estão doentes, né? Também. Então eu estimulo muito a demais. Mas depois eu vou para a parte fisiológica, da alimentação, música. Eu acho que não tem uma prioridade. Eu acho que elas estão todas mais ou menos no mesmo nível, né? É isso, exercício é uma coisa que eu pego muito no pé. Eu tento postar um pouco sobre isso. Algumas vezes acho que até que estou postando muito, mas eu quero mostrar para as pessoas que é possível você fazer exercício físico mesmo com 60 anos, entendeu? Para você ter essa longevidade, essa performance que a gente busca, né? Então eu acho, Sofia, que é tudo uma coisinha só. Perfeito. Muito bom. Né? É isso. Bom, e o que não? Agora nós vamos falar da alimentação. Tá. A crack, né? Será que a gente está comendo certo? Será que nós estamos comendo certo? Será que nós aprendemos? O que não pode faltar no prato de quem quer envelhecer bem? Tá. Então, continuando nesse assunto que nós estamos falando sobre inflamação, a nossa alimentação também tem que ser anti-inflamatória. Então, primeiro, existem alimentos que me inflamam e alimentos que não me inflamam. Eu brinco, as minhas metáforas no consultório, eu digo assim, quem não me inflama? Aquilo que vem da terra, da natureza que Deus fez. O que me inflama? Aquilo que a gente inventou, que o homem inventou. Então eu falo para o paciente assim, olha para a comida e pergunta, você vai entrar no céu? Se vai entrar no céu, come. Aí no céu não tem sazon, não tem caldo de carne, não tem clube social, não tem miojo, não tem coca-cola, não tem adoçantes, entendeu? Porque são alimentos industrializados, agora voltando para a ciência, que eles podem muitas vezes não conter caloria, porque é claro que a prioridade para a gente emagrecer
é o déficit calórico, mas eles nos inflamam. E aí você vai ter o problema com o peso pela inflamação, Sim. pela via metabólica, porque mexeu com a flora intestinal, com a microbiota, mexeu com a resistência à insulina, e você vai se inflamar e você vai engordar tomando Coca Zero também, não Sim, só sim, caloria. sim, Então, sim. eu acho que a primeira coisa é o que a gente não pode ter, né, no nosso corpo. E aí, a gente, aquela coisa padrão que todo mundo aprende na escola da pirâmide alimentar, eu priorizo colorido, eu priorizo muito proteína, eu acho que o carboidrato, independente se a pessoa pesa 40 quilos ou 140 quilos, nós temos que ter uma redução de carboidrato, porque ele é um mega inflamatório aqui da nossa lareira, né, e a gente faz a proteína, o cálculo, né, isso pra mim eu acho que é o mais difícil para todo mundo, é você bater meta de proteína, então eu faço cálculo, você tem que comer 120 gramas de proteína, distribuímos e tal, os vegetais, legumes, então esse prato colorido, um prato que tem no céu, né, um prato de verdade, Comida de verdade. uma comida de verdade e um prato colorido, né, na alimentação. Dá pra fugir de vez em quando, gente. Sim, Dá pra matar gente. aquela agonia que a gente tem, sabe? Nossa. Mas que isso não seja ritual, né? Não pode. As pessoas olham pra gente no cinema, não. Acho que não come nada. Eu sou apaixonada por chocolate, é minha linguagem de amor. Eu como chocolate todo dia, tem jeito. Mas qual chocolate, né? Como que é, Qual né? quantidade? Porque cacau tem no céu, pelo amor de Deus, né? Cacau tem, né? Cacau tem no céu. Então, mas qual chocolate que a gente tá comendo, entendeu? Essa é a ideia. Tem o pé de cacau, Elaine. Tem, né? Mas o cacau amargo, né? Pode ser uns 70. Pode ser uns 60, 70. Tá foda. Uma são 50, já tá bom. né? Tá vendo só, tá vendo? Tem toda Então, essa vamos lá. questão também sobre o açúcar, que a gente sabe que é um grande sim. vilão. Mas eu acho que além do açúcar também tem muita essa dualidade a respeito de leite, glúten, que são coisas que, inflama, não inflama, Tá. vilão, não é vilão. O que você pode dar de conselho, assim, Então, pra vamos quem lá. tem essas dúvidas? Vamos pensar o seguinte, nós estamos falando de inflamação. Então eu falei pra vocês, eu brinquei o negócio do céu, mas o que me inflama também é aquilo que eu como, que é lindo, maravilhoso, que vem da terra, mas que eu particularmente nasci sem enzimas para quebrar aquele alimento. Sim. Tudo que você não quebra vai te inflamar. Então, por exemplo, se você me der agora um copo de suco de melancia para eu tomar agora, eu vou me inflamar pra caramba, porque eu tomo um copo de melancia, minha barriga vem desse tamanho, eu fico arrotando ela até amanhã e vou ter enxaqueca. Porque provavelmente eu nasci sem enzimas para quebrar a melancia. A gente chama esses alimentos de food maps, né? E aí eu também não quebro castanha de caju, molho pesto, pepino, pimentão, enfim. Então, se eu como essa comida, a Ana come, é linda pra ela. Pra mim é péssimo. E aí vamos pegar. O que a gente fala muito sobre glúten e lactose? Então, primeiro sobre a lactose. A lactose, todo alimento ele tem uma enzima que o quebra, né? Quem quebra a lactose é a lactase, ok? Nós produzimos bastante lactase, Sofia, na nossa primeira infância, porque a gente, o leite é um alimento para cria, né? Sim. E o leite materno, né? O leite de outro animal é pro filho daquele outro animal. Mas a gente toma, ok, a gente tudo toma, bem. tá. Só que agora, na vida adulta, a gente vai usando o estoque da nossa infância. Lembra daqueles 3 minutos que eu falei? Então você vai diminuindo. Então, vai diminuindo. Então, eu tomar um copo de leite quando eu tinha 15 anos de idade é uma coisa. Eu tomar com 60 anos, eu não tenho a mesma quantidade de enzimas. Então, eu já vou sentir dificuldade. Mesmo não sendo intolerante. O intolerante à lactose é quando zero estoque. Na estudo da genética, nós temos uma estatística que mais ou menos, tá? De 70% a 75% dos brasileiros nascem com alteração no gene CYP1A2, que é o gene que faz a persistência à lactase. Esse gene vai falar assim, essa enzima aqui, essa enzima vai durar. Mas 75% dos brasileiros nascem sem esse gene com alteraçãozinha, ou polimorfismo heterozigoto ou homozigoto. Então significa que em algum momento da vida vai acabar o estoque. Acabou, ele virou intolerante. Ponto. Tá? Agora, você pode não ter o gene, eu, por exemplo, não tenho. Eu peguei o restinho que teve da infância. Porque eu sou uma descendente um pouco mais alemã, tal, né? Que isso tem de etnia, tá? Porque nós temos, por exemplo, 100% dos asiáticos. Você não vê japonês e chinês tomando leite. Porque 100% dos asiáticos, tem alteração no CYP1A2. Nos negros, nós estamos com 92%, entendeu? Como o Brasil é uma miscigenação, né, muito grande, nós estamos nessa base. Mas os europeus,
consegue um pouco mais, né? E aí eu tô na outra parte. Mas se eu tomar um copo de leite, eu não sou intolerante, eu vou passar mal. Então o que eu falo para meus pacientes? Como é que você se sente, né? Isso. Como você se sente quando você toma leite? Você estufa, você... Não é só a questão... Ou comer um Respiratório, É respiratório, é pele, é celulite. Então, né? E aí os derivados é um pouco mais leve, porque você já colocou lá o fermento, o lactobacillus, tá? Então seria isso. E o glúten é a mesma coisa, tá? No meu teste genético, por exemplo, nós avaliamos 6 enzimas que quebram o glúten. Das 6 enzimas que quebram o glúten, gente, é o trigo, tá? Tem que estar explicando aqui, trigo, centeio, cevada e tal. Eu só funciono 2. E 4 não funcionam. Homozigose, as outras 4. Então, eu não sou intolerante a glúten, porque intolerante a glúten você não tem nenhuma enzima, é o celíaco, ele realmente não pode. Você tem uma sensibilidade maior. Mas se eu comer hoje uma pizza, amanhã um macarrão e domingo um lanche, na segunda-feira a Elaine tá estufada, tá com enxaqueca, tá com dores muito nas articulações, porque eu não consegui quebrar, assim como a melancia. Então isso é uma coisa muito individual, então não é lei. Então em casa, por exemplo, tanto meu marido como o meu filho mais novo, eles são intolerantes à lactose, são mesmo. Então se eu vou fazer um doce, eu tiro por conta deles, mas não pela minha conta. Mas tomar um leite e também faço essa questão do glúten. Tento evitar comer umas 2, 3 vezes por semana. Não comer todo dia um pão, porque eu sei que vai fazer mal para mim. Então não é isso. Hoje a nutrição e a medicina, ela tem falado muito dessa questão de você ser individual. Cada um tem o Se seu. auto-observar, né? Então não é moda, mas acontece sim. Perfeito. Tá? E pegando esse gancho, Elaine, já que você falou das dietas de restrição glúten, lactose, e o jejum, o que você tem para nos falar do jejum? O jejum, eu acho que ele é uma coisa ancestral, né? Desde sempre. Eu acho que todas as culturas, a maioria das culturas praticavam o jejum por um fator espiritual, a maioria deles, né? Isso que eu comentar. Mas o jejum, ele tem um aspecto fisiológico muito interessante, né? Eu acho que naquela época, talvez, não dava para se explicar o porquê fazer jejum, porque a ciência não tinha essa Mas eu acho que era mais assim a questão da penalização de você. Mas tinha um benefício fisiológico, isso. Eu acho que é muito interessante, eu gosto também muito da Bíblia, e no Antigo Testamento eles falavam assim, as leis, né, judaicas que eles tinham lá, você tem uma parede branqueada, tira a pedra e leva para fora do arraial, como uma lei espiritual. Por quê? A parede branqueada era mofo, fungo, dá problema, entendeu? Então acho que tinha muitas leis que tinham uma base de a própria circuncisão. Pois os caras moravam no deserto, não tinha higiene nenhuma, e isso faria com que eles ficassem infértil. Então manda lá fazer circuncisão para todo mundo, para eles procriarem pra caramba. Então eu acho que tem. Então o jejum é ainda uma prática espiritual, mas ele traz um benefício muito grande para a parte física. O jejum diminui a inflamação, melhora a resistência à insulina, ajuda no foco e concentração, melhora ganho de perda de peso, e a eliminação de células, autofagia. Só que, como nós acabamos de falar, tudo é individual. Então, aí vou fazer jejum. Tem uma diabetes, uma hipoglicemia, uma pessoa debilitada. Então, não é moda. A gente tem que separar. A gente ouve e aí a gente vai ver se a gente consegue aplicar pra gente. Eu já cheguei dias no consultório. Aliás, hoje eu tô em jejum. É porque não deu tempo mesmo. Mas tô em jejum. Mas já chegou dia hoje eu não estou. No consultório que eu fui para fazer jejum, no meio da consulta eu falo pro paciente, eu posso comer uma coisinha aqui na tua frente? Porque eu percebo que eu não tô bem. Então aí a gente já faz. Então é uma coisa, eu penso assim, Ana, ele é maravilhoso, mas ele tem que ser aplicado individualmente para cada paciente. Para cada pessoa. E aquilo que a pessoa sustenta. É isso, não tem uma receita. A pessoa sustenta. Tem receita de bolo, né? E o que a pessoa sustenta, né? Isso, é. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. As dietas muito restritivas ajudam ou atrapalham a longevidade? Então, a gente está falando aqui de dieta, falamos do jejum, falamos dessa questão do prato, que a gente fala que o prato é colorido, sim, certo? Priorizar as proteínas, mas essas, a gente vê muito, né? As modas aí de restrição calórica para poder emagrecer. Como que você linka elas com os 90 anos?
Olha, como eu trabalho um pouco com teste genético, eu tenho um pouco mais de acesso a algumas informações pessoais do paciente quando ele tem o teste genético. Você fez, né? Mas eu não lembro que Não fez. Não. Aí, o que a gente vê no teste genético? Que quando Tô fala aqui pensando, eu tenho que remarcar. Emagrecimento, vamos falar de emagrecimento, é muito interessante que nos testes eles veem qual é a dieta melhor para aquele indivíduo. Se ela vai ser a mediterrânea, se ela vai ser a low carb, se ela vai ser a cetogênica, se ela vai ser a extremo calórica. Então lá você consegue ver que muitas vezes a pessoa está fazendo uma dieta cetogênica que ela não vai ter a resposta, que a dela é a restrição calórica. Eu acho que a restrição calórica, eu nunca peguei, já fiz centenas de testes genéticos, eu acho que eu nunca peguei nenhum indivíduo lá no consultório que não respondia a restrição calórica. Então, restrição calórica todo mundo vai. Mas aí as outras é essa questão da onde você vai caminhar, né? Se você digere bem proteína, a gordura, saturada e insaturada. Então, a resposta é, novamente, a individualidade e a gente estar sempre com o profissional, acompanhando o profissional. Mas você não tem o teste genético, não precisa fazer, gente. Mas você vai pelo que você está respondendo. Respondendo, né? Mas eu acho que o básico, se eu pudesse responder de uma forma geral, a melhor dieta, do meu ponto de vista, é a mediterrânea. Do meu ponto de vista, ainda é a mediterrânea, né? Que é a dieta de gorduras boas, né? De legumes, verduras, carnes brancas, tal. Eu acho que é a mediterrânea. E tem que tomar cuidado com as extremamente restritivas, que para algumas pessoas são maravilhosas, para outras nem tanto. E eu acho que essa individualidade volta nisso. E aí eu vou aproveitar para fazer um link, que é o que nós estamos vivendo no consultório hoje, que é o uso do Mounjaro, né? A gente sabe pelo próprio fabricante do Mounjaro que quem está fazendo uso pode ter uma perda extremamente significativa, como a gente viu aquela primeira palestra que nós fomos no ano passado, né? Sim. Lá em Campinas, e que pode chegar até 40% de massa muscular. Então, para quem está usando o Mounjaro, a restrição calórica vai vir muito forte, a pessoa não tem fome, mas essa dieta tem que ser a base de proteína. Eu calculo, depende do paciente, 1,8, porque ele perde músculo mesmo. E um acompanhamento nutricional tem que ter. Muito de perto, né, Elaine? Eu gravei esses dias stories, né, que falava, porque foi no mesmo dia, foi até engraçado. 2 pacientes que vieram, que eu tomava Mounjaro, eu fiz a dieta para os 2, são um homem e uma mulher. Os 2 acabaram voltando no mesmo dia, não se conhecem. A menina, ela teve um emagrecimento de 10 quilos, lindo, ela não perdeu nada de músculo, ela começou a fazer exercício que ela não fazia, ela fez a proteína certinho. Ai, parabéns, fiquei feliz. Passou um tempo, veio ele. Ele perdeu 15 mais que ela. E aí eu sempre, quando chega, eu peço pra pessoa falar o que ela tá comendo, que eu faço o cálculo na hora. Então vamos lá. Fez exercício físico? Não. Mas por que você não foi na academia? Ah, mas eu perdi 15 quilos. Tá. Vamos lá, o que você tá comendo? Então, na primeira consulta, Ana, olha só, o que você come de café da manhã? Eu como 6 bisnaguinhas com Nutella, um copo de leite com Nescau. Aí eu, não tem no céu, aquela coisa, resistência à insulina, trão branco e tal. Vamos fazer isso, você gosta? Tá, voltei. E aí, como é que foi seu café da manhã? São 2. Uma bisnaguinha com Nutella e não consegui tirar o leite com Nescau. Eu parei e falei assim, mas eu emagreci, entendeu? Falei, não importa que você emagreceu, porque o Mounjaro, qualquer Mounjinhas, ele é uma excelente, eu acho que ele não é ruim, entendeu? Eu acho que ele é uma coisa bacana que apareceu. O problema ruim é quem tá topando. É assim, é a maneira que você tá encarando. É uma grande oportunidade de você mudar hábito. Então, se você não tá com fome, em vez de comer 6 bisnaguinhas, aproveita para tentar colocar um ovo, alguma coisa, entendeu? Sim. Porque eu falei, você vai parar de tomar E vai engordar. e você vai engordar. Mas eu vou tomar a vida inteira. Será que é sustentável isso? A ciência descobriu, né? A gente viu faz uns anos já, só porque a gente tinha outros medicamentos antigamente, né, mais inferiores, que achou o caminho do controle da glicemia, da diabetes, e que trazia o emagrecimento. Isso. Ali foi se abrindo um caminho pro emagrecimento. E isso, então a ciência achou qual que é, onde realmente acontece. Tá? Então é um caminho sem volta, vai ter cada dia mais medicamentos. Graças a Deus. Graças a Deus, muita gente melhorando a saúde hepática. Sim. Só que não veio junto, é necessário, é obrigatório, acho que tinha que ser obrigatório
Não necessária, a mudança. E estar junto com a profissional nutricionista. E junto com o profissional da nutrição. Porque ele que vai dar toda essa base ali para sustentar Com certeza. essa perda de peso, tá? Esse não sentir fome. Tá? Tem pessoas que relatam que não sentem, esquecem de comer. Não comem nada. Não comem. Eu tenho paciente que só come uma vez ao dia, e aí tá ficando vai ficando complicado. Provavelmente esse paciente de 15 quilos também perdeu massa muscular. Com certeza, muito. Eu não lembro agora, mas ele perdeu acho que uns 30%. Exatamente. E aí a ideia é, se você perde 30, 40% de músculo, não volta mais. Nunca mais. Gente, eu me mato na academia. Entendeu? Músculo é difícil de ganhar. E aí você lembra sarcopenia, que já falamos, e como você vai estar aos 90 anos e vende seu músculo. Então, é aquele paciente que não vai ter uns 90 anos legal. Não é só hoje músculo. Tá bacana, magro, mas 90 anos não tem músculo. Tá com uma sarcopênico. E aí? E aí, não é só aí, isso, né? Essa ideia, né? Tá? Porque as suas artérias, suas veias também vão Isso. Tá? É Vão isso sentindo, mesmo. vão enfraquecendo. O que eu ia perguntar agora, doutora, é o seguinte: existe muito essa dualidade também de quando se come 100% certinho, não precisa suplementar algum mineral, alguma vitamina. Quem nos dera, né? Até mesmo alguma coisa. Só que isso é um mito, né? A gente mesmo Totalmente bem, mito. né? Porque as pessoas, né, muitas vezes eu já pego várias grávidas que elas não suplementam, porque o ginecologista fala que não precisa. Olha a loucura disso, né? Quem nos dera não precisar. O problema é que nós estamos num momento diferente, o solo é diferente, não tem como, nós estamos com déficit de vitaminas minerais, não tem como. Então, graças a Deus, nós estamos nessa fase. Se fosse a casa da minha avó, que teve 12 filhos, morava no sítio, no sítio, na beira do Rio Piracicaba, na Ponte do Funil, ela não precisava mesmo, 12 filhos. Mas hoje é outra história, Então, a gente precisa suplementar com certeza. Com certeza. Mesmo com a alimentação. Mesmo com a alimentação, né? porque a gente não consegue tirar tudo do solo hoje, o que nós tirávamos antigamente, né? Mas aí eu vou pegar o gancho dessa suplementação que você disse. Nós estamos suplementando demais? Então, não sei, eu acho que... Bom, eu vou pensar nos meus pacientes de consultório. Eu acho que tenho aí uns 30% de pessoas que chegam no consultório com as sacolas, né? Ela entra no consultório já com a sacola, eu falo, aí vem. Aí eu... E aí, é muito suplemento. Tem alguns médicos que também trabalham, então elas chegam a tomar... Ontem mesmo, eu teve uma paciente que ela estava tomando, acho que por dia, 35 ou 40 cápsulas. Tudo. Então, é aquilo que nós falamos. Vamos fazer equilíbrio, não adianta suplementar tudo e não acertar a base, né? Sim. E a gente precisa equilibrar para não ficar... tem que ter uma orientação, como a gente falou, aquele padrão e os cíclicos. Com certeza. Existe, Elaine, uma idade certa para começar? Suplementar? Existe a necessidade, não. Se você tem uma criança que está se alimentando super mal e que eu tenho crianças que têm colesterol, e agora eu não atendo mais criança, tá? Mas eu já atendia criança com 7 aninhos com colesterol. Também, né? Não é? Muita criança. Então, assim, encaminhado, inclusive, pelos médicos, alguns médicos pediatras, que não tem, né? Que não tem medicamento para criança nessa fase. Não tem. Então a gente entrar e aí, aqui agora vai a classe dos idosos. Orgulho. Na minha, como diz, minha época feia, isso, né? Mas vamos pensar. Elaine, você sabe que nós somos do milênio passado, né? Nossa. Você já viu aqueles videozinhos na internet agora? Quando fala que é 1990 já parece um dinossauro. Eu falei, gente... né? Mas a gente na época não tinha celular, acredita se quiser, nem internet. Não tinha o Waze, nem tem Google Maps. Não tinha o Waze, a gente ia parando, meu Deus. Na minha lua de mel nós fomos pra Miami, pra Orlando e pra Aruba. Imagina, chegamos em Miami, pegamos o carro, não sabia nem o que... Gente, que loucura. Eu não consigo imaginar, era tudo doido. Hoje só põe no Waze e vai. Nossa, que delícia. Esqueci, gente, olha a idade. Verdade, mas eu tomar água. A necessidade. Do quê? A idade, seus comentários, você viu como precisa, precisando de um custeio mitocondrial aí. A gente, então, a criança, falando da criança, né? A gente é da época que refrigerante era quando na mesa? Refrigerante. Nossa, Natal. Isso. Só no Natal. Aí o nosso booster. O Natal. E isso não tem a ver não tinha a ver com questão de poder financeiro. Não, era cultura. É cultura.
hoje já recebi, já vejo no consultório, porque eu tenho um consultório com mais 2 médicos, né? E a gente tem a ginecologista, Nossa, então você já. vê criança Chegando com mamadeira com refrigerante. Nossa, Então, essa criança tá mega inflamada, né? Então, o suplemento depende da necessidade. Se tem necessidade, a nutrição, a alimentação, ela deveria vou ser. tomar, tá, Augusto? Ó, pode tomar, tá aí pra Gente, você. é maravilhoso, tá? Deveria ser aula, ter na aula, lá desde do fundamental, dos primeiros anos de escola, tá? Para que pudesse entender, né? Trouxesse esse entendimento, Elaine, desde pequena, do que é bom, do que não é, do qual que é a... Você não vai se privar de tomar um refrigerante. Todas as crianças gostam, Sim. o adulto também gosta, faz parte Sim. de um momento de comemoração, Sim, mas que isso não seja, né, exatamente. todos os dias, né? A madeira sem pensar. Com certeza. Eu, Sofia, Não, mas Não, eu sei que a você- Aurora vai fazer 4, nunca nem relou em nem açúcar. com certeza. Ó, isso daí Muito já bom, tô conseguindo né? com a minha netinha, não. Ah lá, Nunca tá. dei, Hoje eu cheguei em casa, ela tava lá, eu comia, preciso de um chocolatinho, pus o na boca, ela veio assim, vovó, o que tem na sua boca? Eu falei, nada, deixa eu ver. Aí eu abri a boca, eu posso comer isso que você tá comendo? Aí deu um pedacinho de chocolate pra ela. Ah lá. Elaine, na sua prática clínica, já que você falou, né, da sacolinha, você, na sua opinião, existe algum Vou roubar o suplemento que seu. está pegar. sendo superestimado e algum que ficou esquecido, ficou lá atrás? Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje eu vejo as pessoas tendo uma consciência da gestão da creatina, eu vejo bastante pessoas que estão usando. Esses que eu falei para você, ômega 3, as pessoas acabam usando, porque hoje a internet está falando muito, né? Isso. Muito, né? Esquecido, deixa eu ver se tá escrito pra mim, puxa vida. Ah, O que você gosta bastante também são os adaptógenos, né? eu gosto. E Eu as gosto pessoas muito. não conhecem muito eles É, também, né? os adaptógenos, a rodiola eu gosto muito, a Ashwagandha, né? Ashwagandha. Ashwagandha eu sou bem apaixonada, porque aí ela mexe com as questões comportamentais, né? Então, as questões comportamentais. Ela Então, deixa muita a gente no coisa. equilíbrio, né? Deixa a gente no equilíbrio, né? E de uma forma natural. Tá? Mas, como Acho diz que eu o gosto próprio nome, muito, nos com adaptando, né? Se Nos adapta, adaptando. Então, aí Isso. tem esse ó, eu gosto muito da Ashwagandha, de radiola, para foco e concentração. Tem muitas pessoas que reclamam bastante de falta de energia em fim de dia, né? Porque o cortisol dele tá uma queda Sim. grande. Então, eu gosto daquela formulazinha que vocês sabem que eu passo direto, que vai Ashwagandha. Eu tenho umas fórmulas que é sempre, né? Você funciona? Que bom, Funciona, graças a né? Deus. Que vai a rodiola, vai o PQQ. Ótimo. NAD eu gosto bastante. O NAD, né? São coisas assim que a gente gosta. Gosto também muito de suplementos que ajudam o sono, porque como eu trabalho muito com mulheres que estão assim nessa fase de menopausa, né? A gente tem uma alteração muito significativa na qualidade do sono. E se você não dormir, você está totalmente inflamado. Então, eu uso o magnésio para dormir muito. Eu gosto muito do GABA, sempre, né? O GABA eu prefiro na fase sublingual, porque diminui pensamentos acelerados, que sou eu, basicamente. Deita para dormir, a cabeça Não desliga. não desliga. A própria melatonina, aqueles que vocês têm lá, que é umas misturas para melhora do sono, eu gosto bastante. Né? São coisas que a gente vai usando. Os fitoterápicos, né, Elaine? De uma Muito. forma Eu geral gosto muito de também, né? pintura, tem aquela Pintura pintura que lista, que eu uso toda vez, que Sim. todo mundo ama, que a gente coloca pra melhora, não ficar rotando, estufado, que vai alecrim, silimarina e camomila. Arte de história, acho de uma bacana, forma geral, é. né? Bacana. É muito incrível mostrar para as pessoas que existe vida além dos medicamentos. Não né? é? Porque a mulher pensa que só Porque tem você direto não- para aquilo lá Sim, e não. você mostra olha isso daqui, né? Que algumas vezes tem essa tintura que eu gosto de dar, né? Que foi uma tintura que eu aprendi na fitoterapia, já faz acho que 8 anos que eu me formei com isso. E os pacientes falam assim, eu posso tomar o resto da vida? Porque desde que eu tô tomando, nunca mais fico empachado, não arroto mais. E a gente toma de planta. Outra coisa que tem um resultado muito bacana no consultório, falando dessa questão do medicamento, é as pessoas com esteatose hepática, né? Total. Então o fígado alterado, aí tem que tomar remédio. Falei, não, vamos tomar silimarina, vamos tomar com a metionina. E a pessoa vendo um TJGP de 120, vai para 25 tomando a silimarina e bold, né? Então, Isso aí.
Aliás, as medicações, não sei só a área de vocês, mas a medicação ela deriva sempre de uma planta, não é? Grande maioria, de uma ou, planta, é isso, ou né? partiu da planta Do marcador. e depois do marcador, depois foi sintetizada, vai para a indústria, laboratório, né? E lembrando, né, Elaine, quando você fala da suplementação, né, pessoal, que a suplementação vem ajudar a corrigir uma deficiência do nosso próprio organismo. Exatamente. Né? Ou potencializar esse nosso sistema metabólico, tudo isso que Deus fez que é perfeito, maravilhoso, mas que às vezes está faltando corrigir o caminho, né? Corrigir a rota. Exatamente. É Exatamente. isso. E vamos agora entrando num outro momento que é a vida real aos 60. Nós chamamos Jesus, Maria do céu. Vai rolar, mano. Tá tudo bem, né? Vamos. Tudo bem. Já falou bastante sobre isso, vai ser jogo rápido, mas o que você faz hoje que você acha que é o maior investimento na longevidade? Eu estou investindo muito em exercício, que eu te falei, né? Eu tô chegando a fazer 5, 6 vezes por semana. A alimentação, eu tô um pouco mais regrada com açúcar, que eu sempre comi bem, mas o açúcar pra mim é o meu grande paixão, tô segurando isso. E a minha parte emocional, eu tô mudando muito. Tô aprendendo a falar uma palavra que mudou minha vida. Ela se chama não. Ai, que incrível. Não. Vamos? Não. Não são coisas erradas, mas não. Tá bom? Quero ficar em casa. Minha mãe falou que a terapeuta falou assim, você não é obrigada a nada. Ela falou que isso mudou a vida dela. Mudou a vida, né? Então eu sou muito disciplinada. Eu tenho o meu ritual, Sofia. Todos os dias eu faço o mesmo ritual. Eu acordo de manhã, eu abro a janela no meu quarto, eu consigo ver assim longe, né? Tento ouvir as minhas amigas maritacas, mexo com o meu coelho que se chama Cláudio. Brincadeira. Eu faço minha devocional todas as manhãs, né? Eu leio devocional, eu tenho um grupo de devocional há mais de 15 anos que eu mando um recadinho pra elas, né? Aí eu vou, faço aquela coisa que eu quero, vou na cozinha, faço todos os meus suplementos, tá tudo certinho, faço minha proteína tal, então eu sou muito disciplinada nisso daí. Exercício, geralmente eu faço exercício de manhã, né, às 7 horas. Tem uma rotina, acho que eu acho que a disciplina é muito importante. Eu sinto falta da rotina. Quando eu saio da rotina, eu sinto falta da rotina, entendeu? Então acho que você ter essa rotina como disciplina ajuda bem. E você vai fazer a sua rotina mediante o que você quer, né? Então sim, com certeza, com certeza. E o que você deixou de fazer? Que você não queria. Que eu não queria? Não, que você deixou de fazer o que você não queria fazer. O que você não queria fazer, o que você deixou de fazer. Eu acho que é isso, muitas vezes, de fazer as coisas, é muito compromisso de agradar as pessoas, né? Eu acho que é agradar as pessoas, né? Assim, de você, vamos lá, tem que ir. Não, tem que ir. Eu acho que isso foi a coisa que mais mudou pra mim. Eu ter uma vida um pouquinho mais calma. Eu dei uma desacelerada. Naturalmente, sou uma pessoa um pouco mais comunicativa. No consultório, me exige muita energia. Então, as pessoas, elas acham que eu sou a 1000 por hora. Eu não sou a 1000 por hora. Quando eu saio do consultório, eu não converso. Eu fico assim, parada. Mas no consultório, eu preciso dessa energia pra dinâmica da consulta, né? E aí, esse outro pessoa, quando a gente está diante, colocando aquele conhecimento que você tem, isso demanda muita energia. Assim, você fica exausta. Tem pessoas quando saem do consultório, eu falo assim, meu Deus, tá? Porque é uma troca. Eu falo muito, eu falo assim das 8 às 5, todos os dias, né? Então eu tô diminuindo um pouquinho, Sofia, também. Eu tô diminuindo um pouquinho o ritmo de vida, tô saindo um pouquinho mais cedo do consultório, não tô trabalhando de sexta-feira. Aproveitar a Cecília. Porque algumas vezes eu chego em casa, que nem ontem eu tava muito cansada. Ela fala, vovó, vamos brincar? Minha cabeça quer, mas meu corpo não responde. E aí dá um conflito. Tem que poupar energia pra isso. Mas hoje, amanhã, eu posso ficar com ela ainda. É isso. E você já falou um pouquinho do estresse, né? Como que você lida com isso? Com as suas reações? O estresse, eu acho que eu falo assim que a gente muitas vezes, eu lembro que uma experiência que eu tive, faz 4 anos, acho que foi, eu tive um problema, né? Sim, de saúde, e eu ia fazer uma cirurgia e tinha um risco de vida. E aí, que foi o explante das próteses mamárias, porque eu tive a doença do silicone, a semidiase. E aí eu entrei muito em pânico do morrer, né? E aí eu nunca tinha tido na minha vida uma crise de pânico. E eu lembro o primeiro dia que eu fui no hospital, no PA da Unimed, e a mocinha de 23 anos, da estagiária lá falando que eu tava com pânico. E eu falava pra ela, moça, você não tá entendendo. Como que eu vou ter pânico? Eu sou uma pessoa assim, tão espiritualizada, sou uma mulher madura.
né? E quando eu entendi que isso não era um fator emocional apenas, era uma desordem fisiológica e hormonal, né? E que eu precisaria tratar isso. Então, eu acho que essa questão do estresse a gente tem que tratar, porque eu vejo pelo meu pai, né? O meu pai, eu entendi a doença dele quando eu morei com ele 6 meses, amarrado numa cama do hospital, e eu vi que tudo que ele nunca falou na vida, porque meu pai nunca falou nem cala a boca, meu pai pensa num cara gênio, assim. Só que aí, quando ele perdeu o filtro, a gente tinha que amarrar, mas eu tinha que deitar em cima dele, tanto que ele gritava do que aconteceu, olha o que eles fizeram, olha o que falou. Então você viu que o emocional foi o grande gatilho do Alzheimer para ele. E aí eu falei, não vou repetir essa história, então eu vou tratar isso. Então aí eu acho que a medicação é importante quando necessária, a terapia é importante quando necessário, o não é importante quando necessário, o fitoterápico não é necessário, até o cannabis. Até o cannabis. É um fitoterápico. Até o cannabis é necessário. Sim. E é um excelente. Graças a Deus que a Anvisa liberou. Graças a Deus. Né? Tá? E aí, Elaine, pra gente fechar esse bloco, o que você poderia dar de um conselho para quem está há 35, 40 anos? Ou até antes, 30, né? eu aqui, ó. Fala uma. Quero chegar aos 60 assim. Também a gente prospectar os 90. E a Eunice 103. Hoje, no mínimo. Agora acho que vai mais, porque, né? Não vai, nisso também. Mas assim, e assim, né? Bem, né? No Bem, nosso sabe? ritmo, Você mais sabe, bem, né? Sabe, Elaine, que eu não sou assim tão disciplinada quanto a você. Eu já te disse isso. Eu faço atividade física forçada, tá? E aí eu falo pro meu personal, eu falo pra ele assim, eu só estou aqui. Eu falo sempre pra ele, presta atenção. Eu tô te pagando, você me deixa, você me força, porque eu só estou aqui. Gente, a gente tem que ser sincera. Né? Eu paguei pra você. Mas tem dia Mas porque eu preciso, chegar aos 90, 100, 100 e pouco bem, sozinha. Andando, abaixando, levantando. Isso, então, é isso que eu falo. Então, autonomia. Então, você me cuida, me exija, me força. Eu tive uma experiência que isso virou chave, são viradinhas de chave. Agora esse ano passou. Eu fui dar uma palestra em Londrina e à volta eles me deram uma passagem daquele aviãozinho pequenininho. Misericórdia. Sabe? Que a escadinha na porta. Delícia, né? E a gente subindo com a malha. Eu tava doente naquele dia, não tava muito bem, por sinal. E aí tinha uma senhora na minha frente, uma senhora, né? Na minha frente. Senhora. E ela não subia, e parou tudo, ela não conseguia subir. Aí eu falei pra ela, você quer que eu ajude? Ela falou, ai moça, me dá. Moça, já adorei ela. Aí eu peguei a minha mala de um lado, outra mala, subi. Então eu cheguei lá, coloquei a mala pra ela. Aí ela virou e falou assim pra mim, moça, muito obrigada. Sabe o que é? Eu tenho 60 anos e eu não consegui mais. Aí eu falei pra ela, sim, se a senhora quiser na volta eu até tiro. E na minha mente falou assim, Oi, eu também tenho 60 anos. Então isso caiu essa ficha de que essa autonomia, sabe, Eunice, da gente poder andar. Então o que eu diria para você, quanto antes nós entendermos que a longevidade, ela precisa de um propósito, que a gente precisa ter atitudes, que a gente precisa plantar sementes para colher outras lá na frente. Eu acho que isso é uma coisa que vai abraçar a nossa vida, vai nos nortear, né? Então a gente viver pensando nisso, que é um propósito para nós e a gente tem que cumprir, deixar um legado, cumprir esse propósito. E para isso a gente precisa de qualidade de vida, né? Perfeito. Espiritual e corpo tem que estar alinhados aí para que a gente possa viver essa qualidade de vida. Perfeito. Muito bom. Eu tinha escrito uma frase que eu nem lembro, preciso ter pensado no carro, mas era isso, era uma frase mais poética, mas no momento agora não tô lembrando dessa frase poética, mas a ideia é essa. Tá, agora um jogo rápido. Primeiramente, menopausa sempre engorda. Mito ou verdade? De jeito nenhum, mito. Pronto. Maravilhosa. Não, é mito. É claro, o metabolismo fica mais lento. Mas temos caminhos. Exige mais disciplina, né? Mas tem os caminhos. Colágeno é sempre necessário. Ela pegou o assunto agora que vai. Eu, pra mim, sim, né? Sim. Depende do colágeno, depende do tipo de colágeno. Se é um bom colágeno, mas eu acho que no envelhecimento, os 3 colágenos, pra mim, eu adoraria tomar os 3 sempre, que tudo tem um custo, mas o C2 para as escalações, o pele e cabelo, assim, eu gosto de colágeno, eu só lembro dele. Depois de 60, não adianta começar a academia ou querer mudar a rotina. Imagine. De jeito nenhum. Melhora, imagina. Muito mito. Vamos pedalar comigo. Olha lá. Maravilhosa.
E idade define energia, define qualidade Não, de vida. Você tem pessoas, como eu falei pra você, Não. eu prefiro muito mais a Elaine com 60 do que a Elaine com 40 e 30. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. E depois desse show, você pode contar pra todo mundo como que faz pra encontrar você, uma consulta, pra um suporte? Por favor. Meu consultório é em Santa Bárbara, que é grudadinho aqui. Depois a gente pode deixar. Você atende online? Eu tendo online também, tendo bastante gente online. Porque aqui tá todo mundo ouvindo a gente. Online, tem bastante paciente online do Brasil, fora do Brasil, eu tendo online também. Aí, só falar com a Cris, mandar um WhatsApp, não precisa ligar não, manda um WhatsApp pra Cris, que é minha secretária, ela vai encaminhar. E nessas redes você. sociais tem todo esse direcionamento também, né? Tem, eu não coloco muito, assim, os telefones na rede social, porque a minha agenda já é bem apertadinha, aí fica uma agenda muito longa, mas as pessoas me perguntando, eu sempre não deixei lá, sabe? Perfeito. Mas mandando no direct eu respondo. Perfeito. Com Perfeito. certeza. E já deu tantas informações também, mas uma frase que você gostaria que todo mundo marcasse sobre essa longevidade, sobre as seus ensinamentos, sobre a sua metodologia. Você tinha que ter falado isso antes pra mim, que aí eu ia Ah, lá. no caso, vai lembrar agora. Até do carro, não consigo lembrar do carro. Eu escrevi. Aí eu escrevi. Na hora que eu parei no farol, olha lá, pega meu celular pra mim. Eu escrevi a frase. Porque eu tava no farol, ali perto do Tigo. Deu uma luz em você. Deu uma luz, eu falei, farol não abre, farol não abre. Só a frase, porque você mandou, eu não consegui ler, né? Eu nem sei se você sabe, mas eu tenho a frase aqui. Eu vou ler até, tá? Ó, e depois eu vou falar uma frase pra você. Ai, meu Deus. Então tá. Ó, a frase que eu pensei quando eu tava vindo pra cá é que longevidade não é sobre viver mais tempo, é sobre ter autonomia, clareza mental e força para viver a vida que você escolheu. Isso aí. Maravilhosa. É isso daí. Hoje eu nem falei muito, eu fiquei só mais de boca aberta, porque, né? Não, de boca aberta só. Babando, porque foi uma É a aula. frase que Me uma fala. professora na 6ª série me escreveu. Ela me deu um livro, uma professora de ciências, naquela época tinha aula de ciências, Nossa, né? faz tempo. Faz tempo. Eu lembro do nome dessa professora, Maria Lúcia. E ela me deu esse livro de presente de ciência, eu não entendi por quê, mas ela me deu. Eu fiquei lá que eu merecia aquele livro, li. Imagine, né? Onde ela tá hoje. Aí ela escreveu, e ela colocou uma frase assim: gosto de existir, porque foi existindo que te conheci. Ah, que bonito. Você sabe que isso eu tinha 11 para 12 anos. É. Aquilo me emocionou muito, Aham. né? Porque é algo que, sei lá, mexeu comigo. Menina, né? Sim. Menina, né? Porque 12 anos naquela época era menina mesmo. Era. Mas é esse sentimento que eu tenho, tá? Sentimento que eu tenho de vocês, tá bom? Bonitinha. Porque Conheci isso isso numa faz... palestra, né? Oi? Conheci você numa palestra. Ah, sim, faz tempo, hein? Se eu tava dando a palestra, eu tava ouvindo. Imagina que se eu soubesse quem era, eu tava gaguejando na E palestra. aí, tá. E aí a gente, é isso, o existir é muito importante, porque vai trazendo pra Sim. gente, vai trazendo uma conectividade, uma semelhança, vai trazendo uma sintonia, Uhum. né, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente Exatamente. deseja. E hoje nós só temos que te agradecer. Muito, muito Obrigada. Eu que agradeço por a parceria. compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Hoje, como a Sofia disse, nós temos nós também aprendemos muito aqui com você. Que bom. Que Deus te abençoe. Obrigada, Tenha Aninha. você assim essa longevidade ainda Amém. por muitos e muitos anos. Levar a aliança Muito, pra muito Cecília. obrigada. Não, se Deus quiser. Outros que virão, tá? Próximo, eu tô. Sim. Mas tá difícil. E como você sempre fala, nós seremos Vizinhas do céu. vizinhos no céu. Amém! Vai ter muito papo, hein, Aí é só um portãozinho, a gente abre, sai, come junto, toma suplemento, divide alguns sim. suplementos. Os vizinhos falando fofoca, vocês falando toda higiene, mas já sabe. Maravilhoso. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Foi incrível. Começamos realmente com chave de ouro com nossa convidada Obrigada. muito especial. Esperamos que vocês gostem e até o próximo episódio. Até. Obrigada, Sofia. Obrigada, gente.